O que é? 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 Que é? O que é? O que é? E o que é, hein? O que é? O que é? O que é, meu irmão? Boa tarde para a noite aí para todo mundo que está nos assistindo, tarde, noite, dia para quem vai assistir depois. Sejam bem-vindos a mais um História em Diagnóstico. História de Diagnóstico, para quem acompanha já há algum tempo, já conhece, mas para quem não conhece, é um programa de extensão do curso de História da UENG Campanha. E nós temos como mote, ou como tema, uma pergunta muito simples: o que é? A nossa ideia é formar aí um grande verbete eletrônico sobre assuntos que dizem respeito não só aos historiadores, né? No caso aqui a gente, embora vamos falar de documento histórico, mas é muito importante que as pessoas que não são historiadores também entendam o que é um documento histórico, tendo em vista que nós estamos num momento de muita manipulação histórica, negacionismo, críticas muito rasas à documentação feita por pseudo-historiadores, né? Então, entender o que é um documento histórico, eu acredito que é um conhecimento que deveria pertencer a todos, né? Não somente aí aos historiadores. E para falar de um tema tão importante, eu convidei um convidado também tão importante quanto o tema, que é o meu colega Pedro Eduardo, que graduou, fez mestrado, doutorado na Universidade Federal de Ouro Preto, ex-morador da zona, a saudosa República, uma república, viu, gente? Também ex-morador da Deusa do Golpe, e ex-morador da nossa república, né, Pedrão? Já visto que nós já dividimos, moramos junto ao longo do mestrado. Então, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, gosto muito, querido amigo, e conheço o trabalho também, então posso afirmar que estaremos em boas mãos. Pedrão, seja bem-vindo ao UENG Campanha. Espero que um dia eu possa trazê-lo aqui presencialmente, para a gente fazer aí um reconhecimento antropológico dos botecos também. Justo. Fique à vontade. Obrigado, João. Queria agradecer, então, pelo convite. E, bom, uma das coisas que você disse, eu vou até abordar mais para baixo aqui, mais para o final do que eu estiver falando, sobre a necessidade de compartilhar um vocabulário em comum entre pessoas da área da história e também pessoas não especializadas, né, em história, que não têm o costume de trabalhar com documentação com tamanho, com o cuidado que o historiador geralmente tem nessa análise, ou entender o que é a fonte, né, o documento histórico. Mas, então, eu queria falar um pouco desse começo do que é a história, né, da noção de história, ligando isso à ideia de memória, para a gente poder começar a falar sobre a noção de documento. Se tudo der certo, até o final da minha fala, eu consigo trazer também algumas contribuições para o público-alvo que você me disse que esse curso se dedicaria, né? Você me falou que seriam alunos de graduação, geralmente, e também professores da rede pública, né? Uma coisa nesse sentido, também da área de história, geralmente, né? E aí, bom, queria trazer algumas coisas do que eu faço para usar as fontes dentro da sala de aula e tentar contribuir com os meus alunos e, nesse caso, tentar contribuir com as pessoas que forem assistir isso, né, para também poderem usar essas fontes em sala de aula. E, bom, quando eu começo a falar sobre essa noção de história, sempre me vem à mente a diferença entre dois textos que, para mim, são fundamentais para compreender essa diferença, né? Então, seria comparar um pouco a noção de narrativa histórica, ou de narrativa, vinda da Ilíada e da história de Heródoto, né? Então,
como é que a Ilíada começa? Né? A Ilíada começa dizendo: canto a musa, a ira do grande Aquiles. Né? Então, a consulta da Ilíada, né, quando eles vão dizer sobre a reconstituição daquele momento da ira de Aquiles, é quase que uma criança escutando alguém contar esse acontecimento. É quase um sujeito passivo que só reproduz aquilo que a musa, uma figura etérea, uma figura divina, conta para aquele sujeito. A participação do sujeito, do historiador, do sujeito que vai buscar o passado nesse texto, não é tão presente. Afinal de contas, é como se a autorização para acessar o passado fosse uma autorização dada pelos deuses. Sem essa autorização, o poeta não poderia caminhar pelo passado ou buscar, encontrar resquícios do que aconteceu. Diferente disso, quando Heródoto vai escrever a história, ele vai dizer que vai escrever os acontecimentos mais importantes para que eles não se desvaneçam, para que eles não sejam esquecidos, para que eles não desapareçam como fumaça. Ora, no Heródoto, a gente vai ter, então, o surgimento desse sujeito histórico como um sujeito ativo, né? Esse sujeito, o historiador, né, como um sujeito ativo. E, portanto, cabe a ele buscar as fontes para poder escrever a sua história. Né? Cabe a ele buscar as fontes para poder escrever a sua história. O Heródoto fala da importância de se escrever para não se esquecer. A escrita para não se esquecer daquilo que é mais importante no passado. Ora, cabe aqui, então, uma aproximação entre história e memória. A memória, o mito da criação da memória, ou do surgimento da memória, é um mito no qual aparece um personagem chamado Simênides, e a memória é vista como um fármaco. Né? Ou seja, tem uma certa ambiguidade na memória, que é, ao mesmo tempo, muito satisfatória e, às vezes, extremamente assustadora. Bem, Simênides, ele tinha sido o único sobrevivente de um conflito, né? E, portanto, para comemorar, ele foi chamado para um grande jantar com os nobres gregos. Né? Ora, em um dado momento, o teto, né, do local onde estavam comendo cai e mata todos os sujeitos que estavam naquele jantar, exceto Simênides, que tinha sido chamado para fora do local por um motivo qualquer. Ao se deparar com o retorno dessa situação, Simênides vê a tragédia, vários dos nobres estão lá mortos, e cria-se um problema. Era preciso encontrar uma forma de identificar quem é que está ali. Né? Simênides, então, as pessoas recorrem a Simênides para se lembrar de uma imagem. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante. A memória, nessa concepção, é uma imagem, quase que uma pintura do que aconteceu. Para se lembrar, Simênides reza para Mnemosyia, mãe das musas, né? Para inspirá-lo a conhecer a própria memória. Ele é abençoado, né, por Mnemosyia, que acha estranho o pedido de Simênides. Afinal de contas, se lembrar para ela não seria uma bênção, mas talvez para o ser humano seria uma maldição. Mas, do alto da ignorância humana, Simênides não entende o ponto de vista da deusa. Né? Ora, Simênides, então, se lembra daquilo que aconteceu. E consegue agora identificar cada um dos sujeitos aonde eles deveriam estar
E pela posição daquela memória, eles conseguem identificar os corpos. Simênides é ovacionado, todos adoram a ideia de Simênides, e a partir desse momento, Simênides é convidado a ensinar a grande arte que ele havia sido abençoado, de certa forma, ou consagrado pelas musas, que é a arte da memória, né? A arte de se lembrar das coisas. Bem, Simênides começa a criar escolas para poder ensinar a arte da memória para todos os lugares. Todos querem aprender essa arte miraculosa que permitiu a Simênides recordar. O problema é que Simênides não tinha percebido a grande questão envolvendo a memória. Em um dado momento, Simênides, ao navegar com seus melhores amigos, pessoas que o acompanhavam por muito tempo, sofre um grande acidente e ele é o único sobrevivente do seu navio. Bem, agora Simênides percebe o problema da memória. Simênides não sabe esquecer. Simênides se lembra constantemente das coisas assim como ele as vivenciou. E, portanto, sofre a dor da perda como se dela não pudesse esquecer. Bem, qualquer um de nós que tenha perdido um amigo, um parente, alguém querido, sabe a dor da perda e como seria terrível ter que revivenciar essa perda recorrentemente, porque nós não sabemos esquecer. Simênides, então, pede a ajuda de Letes, ou Letéia, né, a deusa do esquecimento, deusa da noite, do esquecimento. Letéia ajuda Simênides e o abençoa com o dom do esquecimento. A partir de agora, Simênides pode equilibrar as coisas. Ele pode se lembrar daquilo que tem orgulho, ele pode se lembrar das coisas boas da sua vida, pode se lembrar do que ele precisa se lembrar e pode esquecer aquilo que é muito doloroso. E é nesse equilíbrio, por isso contar essa historinha no começo, é nesse equilíbrio que se encontra a história, o equilíbrio entre lembrança e esquecimento. A história, de certa forma, seleciona o que se lembrar e o que podemos esquecer. A história tenta preservar coisas que outras pessoas, e não historiadores, tentam esquecer. A história diz sobre lembrança e esquecimento. É nessa pretensão que o historiador vai agir. Tentar demonstrar aquilo que naquele momento é importante de ser lembrado. E eu digo naquele momento porque é bastante claro para nós que a história não é uma simples exposição do passado, mas a história é um diálogo constante entre passado e presente. Os problemas da história presente vão acontecer, não vão se dar, a partir dos acontecimentos do presente. Então, se eu penso uma história de 100, 200, 1000 anos atrás, eu penso essa história a partir dos problemas do presente. Basta fazer qualquer levantamento bibliográfico e a gente vai perceber, por exemplo, que quando os escândalos do Mensalão e do Petrolão, por exemplo, vieram à tona durante o governo petista, um aumento de pesquisas sobre a história da corrupção no país. Ora, quando os movimentos sociais ganham mais força e mais representatividade, como o movimento negro, o movimento LGBT e o movimento feminista,
o número de publicações e pesquisas ligadas a esses movimentos também cresce. A história não é a simples exposição do passado, mas é um diálogo entre passado e presente. E para estabelecer esse diálogo, os historiadores recorrem às fontes, aos documentos. E aqui é preciso estabelecer uma diferença também entre documento e fonte. Documento histórico, é tudo aquilo que restou do passado. Qualquer resquício do passado é um documento. Ainda inacabado, talvez falsificado, não oficial, é um resto de alguma coisa, mas sim documento. Já a fonte histórica é aquilo que o historiador usa na tentativa de reconstruir ou de repensar, problematizar o passado. A fonte histórica é aquilo que o historiador usa para tentar entender como foi o passado. Então, documento é qualquer coisa que nos resta do passado, e fonte é aquilo que o historiador usa para tentar pensar o passado. Está dentro do recorte do historiador. Esses documentos, então, em um dado momento, há uma preocupação em se estabelecer uma veracidade documental. O documento, ele é tratado como um testemunho do passado. Como se o passado tivesse passado por ele e deixado ali as suas marcas. E são essas marcas que o historiador recorre para poder pensar a história. Ora, o documento como testemunho do passado implica que o documento histórico ele é construído no passado, ele é moldado no passado e é interpretado pelo presente. E a questão da interpretação, ela é sempre um problema a ser pensado durante a história, né? Ora, seja porque os historiadores, como eu disse, constroem as suas narrativas históricas a partir de uma visão do passado, seja porque os historiadores, ao construírem e pensarem a história no seu tempo, recorrem a fontes que tinham, naquela época, intenções. Então, um documento produzido pelo passado tem uma determinada intenção e função no passado. Um documento produzido no passado tem uma organização e uma função no passado. E, muito raramente, essa intenção é uma intenção de se tornar documento histórico. É claro que documentos mais monumentais, eu poderia dizer a Constituição de 1824, por exemplo, ou a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é claro que, ao escrever esses documentos, havia uma pretensão de que eles fossem também documentos históricos e que as pessoas recorressem a eles para estudar e entender como aquela sociedade funcionava. Mas um livro caixa de uma Câmara Municipal, um livro de receita e despesa de uma Câmara Municipal, ou um atestado de óbito, ou uma certidão de batismo, ao escrever esses documentos no século XVIII, XVII, as pessoas que os escreviam não pensavam, poxa, eu estou registrando aqui o nascimento do fulano de tal, ele vai ser um grande sujeito e, portanto, eu vou escrever isso daqui até mais bonito, porque eu acho que esse documento vai ser muito consultado. Não existe isso, né? Geralmente, a fonte histórica, o documento histórico, ele não foi escrito para ser histórico. Então, cabe ao historiador trazer esse documento
para que ele possa analisar essa história. A intenção do documento, às vezes, pode ser seguida. Ora, a intenção dos documentos da Câmara Municipal, por exemplo, uma ata de Câmara, por exemplo, é registrar aquilo que acontece, as discussões políticas que acontecem durante as reuniões. O historiador pode muito bem ter como pretensão reconstituir, ou repensar, ou entender as reuniões políticas e o discurso político daquela época. Mas não necessariamente esse documento, mesmo os oficiais, precisam ser lidos com a exata dimensão pela qual eles foram produzidos. Os documentos não precisam ser lidos seguindo as intenções que o produziram, porque, afinal de contas, o documento é um diálogo entre passado e presente. E para conseguir entender melhor o passado, o historiador, ele retorce, ele distorce, ele relê, ele amplia a documentação. É claro que distorcer não significa que você vai pegar um documento que diz A e você vai dizer B, mas você retorce, distorce a intenção com a qual ele foi produzido. Bom, os registros de batismo, por exemplo, foram produzidos para compreender ou iniciar o sujeito, né, dentro dos ritos católicos. Mas o historiador pode usar essas fontes e calcular, com base em 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 registros de batismo, um crescimento no número de crianças em uma determinada época. Ora, os documentos, eles são produzidos como intenção, mas o historiador pode ler esses documentos de forma bastante adversa. Ele pode fazer com que os documentos digam coisas que eles não foram feitos para dizer. Eu vou dar um exemplo pessoal que eu acho que ilustra bem essa questão. Eu trabalhei na minha dissertação com as correspondências da Câmara Municipal de Mariana, que tinham a intenção de estabelecer, obviamente, uma comunicação entre Câmara e juízes de paz ou, né, demais autoridades fiscais ou mesmo autoridades mais altas, como o Conselho Geral de Província e por aí vai. Isso tudo no século XIX. Né? Bom, essa era a intenção da correspondência. O que eu fiz? Eu peguei um dicionário da época, o dicionário de língua portuguesa do Moraes Silva, e fui corrigir as correspondências da Câmara. Com isso, eu tinha um índice de uso da língua portuguesa por cada uma daquelas autoridades. Com isso, eu sabia quem se aproximava mais de uma certa norma da língua portuguesa que tinha estabelecido naquela época em relação aos seus cargos. E talvez a habilidade em se utilizar a língua portuguesa fosse uma forma de ascensão política dentro daquela comunidade. Essa era a hipótese. Bem, a hipótese central do trabalho era de que quanto mais próximo dos centros administrativos, maior seria o contato com a língua portuguesa e, portanto, maior o padrão na escrita dos sujeitos que a praticavam. Significa que o secretário-geral de província escreveria melhor, escreveria mais próximo da norma padrão do que o secretário da Câmara, que escreveria mais próximo do padrão do que um juiz de paz. A hipótese era essa. E a hipótese não se confirmou. Não foi desse jeito. Ora, por algum tempo, eu fiquei me remoendo do porquê, o que estava acontecendo, que esse padrão de escrita não se distribuía de acordo com a ideia de centro-periferia. E depois de um tempo eu percebi o porquê. Ora, não é a presença de autoridade, não é a autoridade ali que
confere melhor o uso mais adequado da língua portuguesa para a época. Mas as localidades aonde essa língua portuguesa era utilizada com maior adequação eram cidades nas quais havia professores. Então, a presença de professores nas cidades conferia às pessoas que ali estavam maior adequação à língua portuguesa. É claro que não posso ter a ideia de que pessoas comuns ali se utilizavam dessa língua da mesma forma que um juiz de paz. Mas percebam, talvez justamente porque aquelas pessoas, os juízes de paz, eles se utilizavam melhor da língua portuguesa, eles insistissem para a existência de escolas públicas. Então, só para demonstrar uma forma de se utilizar o documento ao avesso do que ele foi produzido. De forma alguma, o historiador, o sujeito que produziu essa fonte, tinha como ideia que 2 séculos depois, um sujeito como eu iria chegar a analisar a prática da escrita. Bem, essa documentação histórica, então, na medida em que a história vai se desenvolvendo, na medida em que novas perguntas vão aparecendo na nossa contemporaneidade, esses documentos começam a se diversificar. Em um dado momento, não é mais a fonte oficial, válida, ou a única válida para se interpretar a história. Em um dado momento, era preciso ampliar essa noção de fonte. E, a partir daí, começa a se utilizar fontes como vestuário, fontes como diários, ou fontes como letras de música, para poder se analisar a história. A partir dessa ampliação da noção de fonte, o olhar do historiador também vai se ampliando. Essa é a ideia por trás dessa expansão, do conceito de fonte. É que o próprio historiador, a própria ideia dos historiadores, foi se transformando ao longo do tempo. Era preciso estudar outras pessoas que muitas das vezes estavam presentes só en passant nas fontes oficiais e, portanto, caberia inverter essa fonte. Bem, a gente pode saber sobre documentos e fontes históricas. A gente pode entender que esses documentos eles vão se ampliando cada vez mais a fonte histórica, aquilo que é objeto de estudo do historiador, vai ganhando corpo, vai ganhando novas possibilidades. Por muitas vezes, o historiador, ao dialogar com o passado, faz questões absolutamente semelhantes. Questões absolutamente semelhantes. Eu me lembro que, numa das pesquisas que eu estava desenvolvendo, eu estava na Câmara de Mariana, no arquivo da Câmara de Mariana, e do meu lado tinha uma outra historiadora, minha amiga, a Joelma, e ela estudava juízes de paz. Na época, ela estava escrevendo o projeto de mestrado dela ainda. E aí, a hipótese que ela tinha levantado é que a criação da Guarda Nacional, em 1831, tinha esvaziado o interesse de parte da população pelo cargo de juiz de paz. Era uma hipótese absolutamente válida, que ela consegue sustentar na documentação posteriormente. Mas é muito interessante porque na mesma semana que eu estava pesquisando junto com ela no arquivo, eu li uma carta do então presidente da Câmara Municipal de Mariana, o Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca, em que ele questionava exatamente isso. Ele virava e dizia o seguinte: será que os juízes de paz estão olvidando-se
de assumirem seus cargos em virtude da criação da Guarda Nacional? Ora, um documento de 1836. Então, a mesma hipótese levantada pela Joelma já era levantada anteriormente pelo Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca. Mas não é a mesma coisa. Esse é um outro ponto importante quando a gente vai pensar o estudo e a análise da história. Não é a mesma coisa. O historiador, ao analisar a história, ao pensar a história, ele parte do seu presente. E ao se produzir o documento histórico, ao se produzir a fonte, o sujeito que a produz pensa no seu próprio contexto. Significa que, ao levantar a hipótese sobre o juiz de paz, a Joelma estava preocupada em conseguir uma boa hipótese para o seu projeto de mestrado. Isso significa que, ao levantar a mesma hipótese sobre o juiz de paz, o Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca estava preocupado em compreender o seu contexto e entender o que estava acontecendo em relação aos cargos que eram distribuídos no período imperial naquela época. A mesma pergunta, mas o contexto é absolutamente diferente. E, portanto, a fonte histórica pode responder a mesma pergunta de diferentes formas, a depender do momento aonde essa pergunta é feita, do contexto aonde essa pergunta é feita. E, portanto, essas respostas são cada vez mais distintas, dada a nossa própria compreensão do tempo. Tá? Bem, o que eu queria fazer nesses últimos minutos, então, da aula, falei com vocês sobre a noção de fonte de documento histórico e como ela é importante para tentar estabelecer um diálogo com a memória. E também dessa diversidade da noção de fonte que o diálogo com o presente, entre presente e passado, estabelece. Então, consegui, se tudo deu certo, consegui estabelecer essa relação. Queria agora tentar falar um pouco para vocês sobre como utilizar essa documentação, essas fontes, em sala de aula, tendo em vista lá o público-alvo que o Igor me disse que seria destinado a essa fala. Bem, no primeiro ponto, seria dizer que a história, dentro da sala de aula, ela não vai necessariamente ser definida como uma tradução. Eu já pensei bastante sobre o tema de uso das fontes na sala de aula, e em alguns momentos eu via definições como o professor deveria expor a documentação para o aluno. A simples exposição da documentação para o aluno não é tão frutífera. O aluno geralmente vai ter uma visão tanto distanciada dessa fonte, principalmente se você colocar fontes de difícil leitura, né, com um vocabulário muito próprio daquela época, vai haver um distanciamento dos alunos. Bom, uma segunda possibilidade seria que o professor deveria traduzir para os alunos as fontes. Eu acho muito interessante, porque essa diferença remete com uma confusão muito habitual de quem nunca viu o processo de transcrição paleográfica, que é chamar aquilo que o historiador faz, que é uma transcrição, de tradução, como se fosse em línguas diferentes. De certa forma, são línguas distintas. É curioso a gente ver
pessoas que estão aprendendo a fazer transcrição paleográfica naquele momento, as pessoas estão começando a transcrever documentos, é quase como reaprender a escrever ou a ler, né? A nossa vista precisa se acostumar com aquelas novas palavras, senão a gente nunca iria reconhecer um sapato escrito com essa cedilha no começo. Bom, de toda forma, geralmente dizem traduzir ao invés de transcrever. Se a função do professor fosse transcrever o documento para o aluno, seria simplesmente apresentar a fonte para o aluno. Se a função do professor é traduzir a fonte para o aluno, eu acho essa ideia mais frutífera do que a primeira, a simples exposição da fonte, porque aqui há uma preocupação em fazer com que o aluno compreenda o que está escrito ali, né? Como se eu trouxesse para o tempo do aluno a documentação histórica. Mas, ao meu ver, essa noção de tradução e a ideia de que o professor precisaria ser uma espécie de figura bilíngue nesse meio, falando tanto a língua da história do passado quanto a linguagem do presente, é uma ideia interessante, mas para mim incompleta. Afinal de contas, essa tradução me parece deixar o aluno muito numa perspectiva deslocada do passado. Para mim, parece fazer com que o aluno ele seja uma figura passiva nesse processo, como se ou uma figura incapaz da leitura da documentação histórica. E então não concordo também com a noção de uma tradução da fonte para o aluno. O que eu acho que deve acontecer é a tentativa constante dos professores, e eu me incluo nessa, de estabelecer com o aluno um vocabulário comum. É curioso, porque do alto dos meus 36 anos, dando aula para criança, vira e mexe, eu me vejo na necessidade de reestabelecer o diálogo em comum. Afinal de contas, muitas vezes, eu estou dizendo alguma coisa na sala e os meus exemplos já não valem mais, porque os alunos nunca assistiram a série que eu assisti ou o filme que eu vi, e nunca viram um determinado quadrinho ou livro que eu li. Então, e em contrapartida, eu também não sei as letras de música que eles cantarolam na sala, ou não conheço a forma como eles se tratam uns aos outros. A visão desse comportamento do aluno vira e mexe é motivo de discrepância entre a minha visão e a visão do aluno. Então, percebam que essa ideia de estabelecer um vocabulário em comum não vale pura e simplesmente para o passado, mas cabe também a nós, professores, tentar estabelecer hoje em dia um vocabulário em comum com o aluno. Estabelecer um vocabulário em comum com o aluno não é simplesmente esperar dos alunos um comportamento passivo, no qual o professor passaria uma espécie de gabarito sobre esse vocabulário. Não é simplesmente entregar para o aluno um glossário de como era o passado ou de como eu quero que ele fale na sala de aula. Mas é compreender que também o professor deve se mover na direção do aluno. Não para traduzir alguma coisa que o aluno não entende, mas para estabelecer esse vocabulário comum. Estabelecer um vocabulário comum cria uma ponte que permite com que o aluno atravesse e dialogue presente e passado. Ora, a forma mais comum de a gente poder tentar estabelecer esse diálogo
é através de dicionários, né? Uma das coisas que eu faço na sala de aula é levar um dicionário de língua portuguesa. Eu tenho em casa a versão do Moraes Silva, né, de 1813, porque estudei com base nele, como eu falei algum tempo atrás. E, claro, os professores não precisam ter dicionários do século XIX, do século XVIII, para poder levar para a sala de aula. Afinal de contas, isso tudo é disponível online. Cabe aos professores, então, buscarem algumas palavras ou buscarem esses documentos e entregarem para os alunos. Não perguntando o que significa cada uma das palavras que o professor passa no quadro, mas pedir para eles dizerem ou as diferenças que vão surgir entre essas palavras, ou então que dissessem com as suas próprias palavras o que significa um determinado termo que eles encontrem no dicionário. Assim, eu acho o papel do aluno muito mais ativo do que a simples tradução, e também a gente não perde essa conexão direta com o passado. Ora, uma das palavras que eu gosto muito de usar é forno, né? É uma palavra super simples. Todo aluno tem a imagem de um forno, né, para poder se basear. E, bom, o Antônio de Moraes Silva traz forno como uma construção de barro e pedra que serve para dominar o fogo. Ora, o aluno geralmente aparece com a visão de um forno como o forno a gás. Mas, automaticamente, ao imaginar o forno como uma construção de barro e pedra, ele compreende que o forno que está falando no dicionário é o forno a lenha, né? É quase uma fornalha, e, portanto, isso remete ao forno de alguma casa de avós ou coisa assim que ele tenha visitado durante a vida. Isso estabelece uma relação de diálogo com o aluno e cria interesse por parte deles. Uma primeira atividade, então, interessante seria estabelecer esse vocabulário em comum com base nos dicionários. Ora, mas não só os dicionários podem estabelecer esse vocabulário. Outra fonte bastante rica para a gente poder trabalhar com os alunos, e aqui tem um ponto de interdisciplinaridade que eu acho fantástico. Sempre trabalho isso junto ao professor de matemática do colégio. Geralmente a gente vai junto para a sala, né? Trabalhar sistemas de pesos e medidas. Afinal de contas, o Brasil colonial tinha um sistema de pesos e medidas distinto do sistema de pesos e medidas que a gente vive hoje em dia. Então, fazer com que o aluno aprenda a fazer essas conversões é parte da aula de matemática, mas também ajuda a ele a estabelecer um diálogo com o passado. Ora, em Minas Gerais, mais especificamente, a gente tem algo ainda mais fantástico. Eu já passei documentos para os meus alunos no século XVIII e os alunos não entendiam o que era uma oitava. Afinal de contas, a ideia de um papel moeda circulante, por mais que hoje em dia as transações sejam feitas praticamente no mundo digital, para eles ainda é muito mais presente do que, por exemplo, a circulação de ouro em pó, né? Ora, ao descobrir que em Minas Gerais circulava ouro em pó como moeda, isso faz com que o aluno essa surpresa estabelece o diálogo, né? Essa surpresa estabelece o vocabulário em comum. Afinal de contas, é a partir dela que o aluno percebe não uma tradução direta do passado. Não é isso daqui valia tanto, mas que as pessoas usavam aquilo no passado.
e tenta compreender isso dentro da realidade dele, né? Ora, então, estabelecer esse diálogo com o aluno é bastante importante. Nos pesos e medidas, eu tenho uma recomendação que eu acho fantástica para trabalhar junto aos alunos. Um livro chamado O Cozinheiro Moderno, 1789. Vocês conseguem baixar na internet e tem uma série de receitas. Eu já fiz uma dinâmica na qual eu e os alunos fazíamos uma receita desse livro. Mas nesse livro traz elementos como tantos pratos de farinha, né? Tal medida de carne, né? Ervas finas, ou pimenta, tal coisa. Então, na receita, a gente consegue trabalhar essa noção de pesos e medidas e, claro, a forma como as coisas eram feitas. É claro que num livro do século XVIII não vai aparecer, por exemplo, coloque 200 ml de óleo, porque as pessoas cozinhavam com banho de porco, né? E hoje isso é bastante incomum na maioria das casas dos nossos alunos, né? É muito mais comum você encontrar óleo de soja, por exemplo, do que banho de porco, né? Mas essa noção de trazer o passado para o aluno e deixar ele descobrir o passado, sem o comprometimento do historiador descobrindo o passado. Não é querer uma interpretação exata, idêntica, acadêmica para o aluno, mas é permitir que ele se surpreenda com o passado. Assim como, em grande medida, cada um de nós se surpreendeu ao longo da graduação, quando descobriu que o que estava escrito num testamento não era um escravo banguela, mas é um escravo benguela, né, que vem de Benguela, no povo de Benguela, né? Quando descobriu que Anjinho não era um anjo pequenininho que estava no inventário, mas era um instrumento de tortura para os escravos extremamente doloroso, que deixava o escravo com as mãos postas em forma de oração, né? Tentar fazer com que o aluno descubra isso, se surpreenda com isso, é bastante proveitoso. 2 pontos só para a gente terminar. Um outro acervo interessante são a documentação sobre os viajantes. Essas já estão publicadas, né? Mas tem sites onde você consegue encontrar isso separado por temas, né? Então, só para eu compartilhar com vocês. Então, aqui a gente consegue ver um site onde você pode acessar a documentação sobre os viajantes, por exemplo. E aqui com vários temas diferentes: abastecimento de água, acessórios imóveis, alimentação, anexos da casa e por aí vai. Passar esse site... Oi? Se você queria mostrar alguma coisa na imagem, você não compartilhou. Era essa a intenção? Era. Você vai ter que ir embaixo ali, compartilhar. Compartilhar. Aí você bota a tela aí que eu já coloco ela na transmissão. Aqui. Foi? Aqui não apareceu para mim, não. Não? Tá. Eu mando o link para você depois. Pode ser? Pode ser, e depois eu coloco. Na descrição, né? Acho mais fácil. Só para avisar todo mundo, então esse link ele vai me mandar, gente, eu coloco na descrição do vídeo depois, fica ali salvo para todo mundo, beleza? Foi mal. Então, assim, tem um site onde você consegue acessar isso, né? Você vai ver, por exemplo, várias referências a N temas. Uma atitude bem interessante de se fazer é dar acesso aos alunos, né? Dependendo do local onde você dá aula. Os alunos têm acesso à internet com mais facilidade, dependendo do local,
vão ter menos acesso, então você vai ter que projetar isso de alguma forma na sala. Mas é muito interessante fazer com que os alunos acessem esse site e busquem eles mesmos essas palavras e entendam a partir do documento ou especulem, né, a partir do documento, como isso vai se dar. Né? E, por último, tentar sempre desconstruir, de certa forma, a narrativa do livro didático. Não a desconstrução burra de que o livro didático está errado por um motivo X ou Y, mas mostrar para o aluno de onde vem o livro didático. Uma atividade que eu sempre faço com os alunos, eu mostro para eles um documento que está no Arquivo Público Mineiro. Levo a transcrição embaixo como uma espécie de gabarito, né, para eles poderem tentar ler por si, se não conseguirem ler embaixo, que mostra a dissolução do quilombo do Itacolomi, né, o Pico Itacolomi, aqui em Minas. Nessa dissolução, é uma dissolução absolutamente violenta, onde boa parte dos escravos é morta, um escravo é degolado, então, bastante violenta. Claro, não leva isso para criança de 6º ano, né? Eu faço isso com crianças do ensino médio. Mas a gente pode pegar essa fonte, e aqui eu estou dando um único exemplo. Essa fonte. No Liberdade por um Fio, o texto da Laura de Meli Souza traz uma dissolução de quilombo no qual um dos quilombolas é decapitado. É o mesmo documento do Arquivo Público Mineiro? Não. Para um historiador escrevendo um artigo acadêmico, precisaria ser a mesma fonte para a gente poder estabelecer um diálogo mais próximo. Para um adolescente ou para uma criança na sala de aula, eu não preciso ter o mesmo documento, mas eu preciso ter acontecimentos semelhantes que mostrem para ele, olha, o documento diz isso, essa mulher aqui escreveu um artigo no qual esse documento ou esse acontecimento aparece, e no livro didático dele vai estar escrito sobre a violência da repressão aos escravos quilombados. Né? Ora, com isso, você consegue fazer o caminho entre o livro didático e o documento. Ou melhor dizendo, eu sempre começo pela fonte. Então, eu entrego para o aluno o documento e, a partir dali, a gente chega no texto que ele vai ler no livro didático. Assim, o texto do livro não é mais só uma ficção, algo vazio, solto no espaço. Ele se torna parte de todo um processo de construção historiográfica. O aluno não precisa dominar todo esse processo, mas ele é plenamente capaz de entendê-lo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Legal, se vocês tiverem perguntas... A gente já vai passar para elas. Antes disso, né? Pessoal, é o seguinte, olha. A live hoje ela é certificada, né? Eu acho que quem está acompanhando o chat aí, nós divulgamos a palavra certificada, a palavra memória, de posse dessa palavra, tem um link para um formulário na descrição do vídeo, daí vocês preenchem lá que em breve vocês receberão o certificado de participação. Segundo lugar, né, enquanto eu vou conversando aqui um pouco com o Pedrão, eu queria pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem levantar algum debate, fazer um elogio, uma crítica também, né, possam fazer aí no chat que o Pedrão está acompanhando, eu mesmo também posso ler para ele. Então, fiquem à vontade. Em terceiro lugar, né, a hora que você começou a falar, cara, não sei se você chegou a ver aí no chat, apareceu um cidadão com nome de nazista, uma foto de nazista aí, comentando. Aí eu, nessa de ficar botando as imagens na tela de quem fala oi, acabei botando. Cada hora que eu olhei na tela, eu falei, gente, o que é isso? Daí até bloqueei a criatura. Mas, assim, é um caso
né? Não vou nem comentar o nome, etc., para não dar ibope para maluco, mas é um caso que me lembrou muito, né, o início da tua fala e também um pouquinho do que você disse aí ao longo da tua própria fala. Eu acho que é muito interessante o professor de história sempre estar atento a isso, né, que é a questão dessa relação entre passado e presente, ou até mesmo futuro, né, como você bem disse, de que muitas vezes o nosso interesse histórico ele é ligado ao momento que nós vivemos, né? Não é só assim, não é só simplesmente olhar para uma documentação específica, mas essa documentação específica ela é olhada principalmente em momentos em que esse assunto histórico ele é recorrente, né? Ele faz parte. E muito me assusta a gente tem um momento histórico em que muitas pessoas estão recorrendo ao nazismo, né? Como o nazismo fosse uma coisa aí boa, né? Então era só para ficar esse comentário, né? De que as pessoas recorrem a isso, as pessoas resgatam isso porque a gente está vivendo num momento em que isso é permissivo. Então isso gera interesse e as pessoas elas estão indo para isso de uma maneira muito complicada, né? Olhando sempre para essa liberdade, né? O sujeito faz uma coisa dessa. É muito bizarro, né? Mas essa questão que você falou me lembra dois pontos, assim, né? Só para demonstrar como o presente está sempre ligado à aula e à própria aula de história, né? Quando o Monark falou aquela merda no Flow sobre o partido nazista e tal, não tinha nem como, na aula seguinte, o professor não falar do paradoxo da tolerância. Né? É um exemplo bastante claro de como esses acontecimentos afetam a nossa aula. Hoje em dia, você vai dar aula de período monárquico no Brasil, vai falar sobre poder moderador, não tem condições de você não falar sobre o artigo 147, né, da Constituição Brasileira, por conta daquela ligação entre o Exército e o poder moderador do Brasil, coisa que o Ives Gandra Martins fez. Né? É bastante claro como hoje a gente precisa... Porque qualquer pessoa que lê o artigo da Constituição que define o papel das Forças Armadas e lê o artigo da Carta Constitucional de 24, que definia o poder moderador, é bastante evidente que uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Mas muita gente, infelizmente, ainda usa esse tipo de coisa como argumento. Né? É uma coisa extremamente complicada. E daí, assim, teria não sei se a gente poderia definir assim, mas teria certos limites para a interpretação que a gente faz dessa documentação? Porque por muitas vezes eu observo, né, e hoje é o meu objeto de interesse quando eu estudo história, principalmente o que da antiguidade está chamando a atenção no dia de hoje. Só para aproveitar que, olha, o professor Leon Kaminski, você conhece, desde muito tempo, ele mandou um salve, agora está falando aí de causa... Inclusive, foi uma boa aula de introdução aos estudos históricos, viu, Pedrão? Tem professor de teoria que ia ficar orgulhoso. Mas, assim, enfim, voltando ao raciocínio, né? E hoje eu estou estudando num projeto de iniciação científica o interesse que a extrema-direita brasileira, hoje ela tem a relação Esparta antiga. E é muito interessante como eles fazem, né, não só a partir do interesse, né, que eles fazem muitas recorrências ao tema, né, eu até joguei ali no Google Trends para ver quantas vezes Esparta aparece ali como referência atual. Ela apareceu muito quando o filme do Frank Miller lançou, lá para 2005, assim, daí muita gente falava, aí ela ficou muito quieta, e eram 2, 3 referências, e eram coisas de conteúdo escolar, sabe, tipo, alguém vai lá no Facebook e fala, meu Deus, eu não sei a sociedade espartana, alguém me resume aí que eu tenho prova, uma coisa assim. Mas a partir de 2017 para frente, ela começou a ter muitas referências ligadas a apoiadores do então nosso presidente. Né? E assim, as pessoas nos seus perfis elas não escondem que são apoiadores, né? Então não é simplesmente uma suposição.
Tá lá na descrição, né? Pátria, família, etc. Sou, apoio e tanto faz. E essas referências é muito interessante que, primeiro, elas selecionam um tipo de documentação, elas não olham todos os tipos de documentação sobre aquele assunto. Que é o tipo de documentação que favorece ali a argumentação dela. E, em segundo lugar, né, é muito interessante como essa interpretação ela é feita de uma forma muito livre, né? Que é assim, um historiador não conseguiria fazer aquele tipo de interpretação, porque a gente entende que há limites que a gente pode também ali tirar da fonte, né? Não adianta a gente simplesmente inventar, ou a gente pode inventar a partir de certos aparatos metodológicos para ler a fonte, né? Não é simplesmente ali uma loucura nossa. E esses caras, por exemplo, eles pegam trechos de fontes antigas, assim, e de um ateniense puto com a cidade de Atenas e falando que a democracia ela é corrupta. Aí ele pega um trecho de uma fonte de um saudosista de Esparta, dizendo que a diarquia, o governo de poucos, etc., é o governo que faz o melhor varão. A pessoa coloca isso lá no Twitter e diz, tá vendo como democracia produz criminosos e como esse governo militar de elite ela produz homens virtuosos. E, obviamente, né, é uma visão que ela extrapola os limites ali, porque não tem diálogo com outras documentações, não tem contextualização, não tem nada. Ela extrapola, mas ela também volta para o presente, né? Ela está ali para falar algo sobre o presente. Foda-se Esparta e Atenas, né? Isso daí não é importante. E eu lembrei muito disso na tua fala. Eu até queria ouvir de você, né? Assim, você acha que existem limites para isso? Como é que a gente pode olhar para essa documentação, ter um cuidado com essa documentação para a gente não simplesmente fazer proselitismo com essas coisas e interpretações completamente malucas, né? Eu acho que tem dois pontos, né? Três. Né? O primeiro ponto é que o sujeito que faz isso que você disse, de colocar fontes antigas para dizer que hoje o governo governo democrático é corrupto, tem que aceitar ideias também anacrônicas de dizer, por exemplo, que Cristo era comunista. Né? Então, se ele aceita uma, tem que aceitar o outro também. Né? Mas o que eu acho é o seguinte, cara. Tem um texto do Hegel que ele fala o seguinte, que a diferença, né, a gente vê a história, né? A história é como se fosse a diferença entre aquilo que o historiador quer concluir sobre o que ele está estudando e o que ele pode concluir sobre o que ele está estudando. Aquilo que você não queria concluir, mas concluiu por conta das fontes, é uma espécie de essência histórica, né? Como se fosse aquilo ali onde a gente não consegue mexer. Né? E isso mostra que a gente está fazendo história e não literatura. Né? Que a literatura a gente leva para onde a gente quiser, mas a história a gente precisa concluir algo que tenha semelhança com o passado, tem alguma verossimilhança ali dentro do contexto histórico. Né? Em grande medida, o problema disso é que as pessoas detestam estar erradas. Né? Então, quando eu disse na minha fala sobre a hipótese inicial da minha dissertação, e eu sempre bato nessa tecla, isso eu acho bem importante. Olha, a minha hipótese era de que a prática da escrita era mais próxima de pessoas de um centro administrativo. Né? Só que quando eu confrontei isso com a documentação e fiz gráfico, tabela, mapa, mostrando como que era a prática da escrita, eu concluí que eu estava errado. E não tem problema nenhum concluir que você está errado. Né? O que você mais vê na academia, infelizmente, eu acho, aquelas monografias, né, ou dissertações que o cara escreve a introdução com as hipóteses por último. Né? Porque aí, obviamente, todas as hipóteses que ele levantou na introdução se concluíram corretas na conclusão. Né? O que, para mim, é matar todo o processo de questionamento histórico. Né? Mas é uma covardia tremenda dizer que, olha, eu tenho medo de dizer que eu estava errado, eu tenho vergonha de dizer que eu estava errado, por isso, né, que todas as minhas hipóteses têm que ter absolutamente corretas. Ora, o caminho para evitar isso a história precisa ser confrontada pelos pares. Então, um banner de Facebook aproximando
duas falas soltas de dois sujeitos de 2.000 anos atrás, isso não é história, né? Isso é uma aproximação qualquer que o sujeito vai lá e faz. Agora, se você pegar essas duas frases e tentar fazer um raciocínio para hoje em dia, faça, beleza. Mas apresente num simpósio, publique seu trabalho e seja confrontado pelos pares. Né? A construção histórica não é construção de um indivíduo só, é de um tempo histórico. Né? E o nosso tempo histórico não é dado pela minha opinião ou pela sua opinião, né? É dado pela construção dos historiadores à nossa volta também. Né? Agora, sobre a extrema-direita, cara, eu tenho uma hipótese que eu ainda quero fortalecê-la melhor, porque eu não sei a parte do começo dela, ainda está meio fraco, que é a parte da construção do absolutismo monárquico. Em um dado momento, quando o poder se centralizou nas mãos dos reis absolutistas, ou dos reis do antigo regime, o que eu acabo percebendo é que o rei precisava aprender a governar aquela galera. Antigamente estava dissolvido na mão dos senhores feudais, você sabe bem melhor do que eu sobre isso, né? E aí, em um dado momento, o rei precisou aprender. Para poder aprender, ele foi atrás de publicações sobre isso. Publicações sobre isso surgiram. O título dessas publicações geralmente era Espelho de Príncipe, cuja publicação mais mediática hoje é o Maquiavel, né? O Príncipe do Maquiavel. Mas desde a antiguidade. Então, e aí o Maquiavel vai lá buscar os exemplos do livro, né? Então, poder entender como isso acontece, e é o primeiro a romper essa noção de história magistra vitae, né? A ideia de que os exemplos passados, ele percebe que também os historiadores antigos eram comprometidos com o governo, né? E, portanto, omitiriam determinadas passagens históricas. O rei precisou aprender a governar de alguma forma ali, né? Foi aprendendo nessa toada. Um sujeito central nisso é o Thomas Hobbes. Ele vai virar e falar assim, olha, o que está acontecendo? A gente vivia num cenário de violência de todos contra todos, em um dado momento, a gente vai fundar o Estado, entregar isso nas mãos do rei, porque, afinal de contas, esse cara, se ele exercer o poder sozinho, ele vai ele vai promover o bem comum, né? E o resultado disso é que a gente sairia da ameaça da violência de todos contra todos. Ora, ao meu ver, aos poucos, o rei absolutista e, posteriormente, os reis constitucionais, eles vão distribuindo essa autoridade. Né? Então, isso o Thomas Hobbes dizia. O rei centraliza as decisões, né? E, portanto, ele vai promover o bem comum. Em um dado momento, os reis começam a distribuir essas autoridades. Como? Por cargos. Né? Então, eu nomeio você como chanceler de tal coisa, te nomeio como, sei lá, motacé de tal negócio. Te dou vários cargos públicos através dos quais eu distribuo o meu poder. Aqui no Brasil, isso chega bastante claro. Né? A distribuição desses cargos. Assim. E, para mim, o que acontece na história do Brasil que gera esse fenômeno da extrema-direita hoje? Né? Por mais antigo que seja a retomada que eu fiz. Mas, ao transmitir, né, os reis, o Estado, tinham um monopólio da violência legítima, né, lá na ideia do rei. Estava centralizado na mão do rei. O rei distribuiu esse exercício da violência para as outras pessoas, parte do Estado. Né? E agora, o que tem acontecido é dizer, olha, vocês são os cidadãos. Né? Isso vai ter um movimento de nacionalismo durante a Revolução Francesa e tal, que eu não vou me alongar aqui para não estender demais, mas com o movimento de nacionalismo, quando o cidadão passa a ser o representante do Estado, ou seja, quando o objetivo do Estado é ser uma espécie de retrato da vontade cidadã, o cidadão se sente como o legítimo
como um exercício legítimo dessa violência. Resultado, hoje em dia, quando o sujeito se chama cidadão de bem e mata fulano ou beltrano, ele está fazendo isso em nome do Estado. Na cabeça dele, em nome de uma civilização, em nome da nação, entende? Ele está fazendo isso porque aquele exercício da violência legítima por parte do Estado foi, na cabeça dele, distribuído para ele. Por isso que esse cidadão faz o que faz. Porque acha que ele é parte do Estado. E aquele que ele não gosta não é parte do Estado. Vai contra o Estado. Então, eu preciso defender o Estado. Entende? Cria uma impessoalidade muito forte nessa violência. E que é extremamente arriscado. Né? Mais ou menos essa é a hipótese que eu tenho para o surgimento da extrema-direita, para o crescimento da extrema-direita. Né? Aquela distribuição da violência legítima passa agora a ser muito mais individual, e aí o sujeito se volta praticamente à violência de todos contra todos. Né? A gente volta a ser ameaçado o tempo todo. Só que... Inclusive, é interessante, pode ser que, inclusive, a própria leitura da Bíblia que é feita das pessoas, ela perpassa isso, né? Como essa violência individual é uma forma de você servir a Deus, né? De você fazer o bem. Pedro decapitou, não, cortou a orelha de um soldado. Porra, né? Bem mas é uma boa hipótese. Tomara que você consiga aí formular. Eu consigo escrever, cara. Ela é meio comprida, mas eu escrevo. Dá cauda aí, cara, bastante. Bem, eu estou consultando aqui o pessoal, quem está assistindo, acho que só está ouvindo a gente, porque eles ainda estão aí, né? Mas não tem nenhuma... o pessoal ainda está aí. Mas, pelo jeito, não tem mais nenhuma pergunta. Depois o Pedrão vai passar para mim lá o link que ele indicou, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam, então, gente, de preencher ali o formulário para quem assistiu, pegar o certificadinho. E eu acho que por hoje é só, então, né, Pedrão? Se não tem perguntas... Tranquilo? Assim, então, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Valeu demais a oportunidade. Vamos ver se a gente consegue fazer um presencial um dia desses, para tomar uma aí. Eu espero que em breve. Agora, as atividades voltando normalmente, assim, a nossa ideia é organizar um evento do curso de História aqui, né? Um simpósio. Certamente será um convidado. Aí tem o Diel Mello, que está agradecendo a palestra. E então eu agradeço aqui novamente ao Pedrão. Pedrão, obrigado pela aula. Foi muito bom escutar você. Assim, eu conheço muito da documentação antiga, né? Toda vez que eu ouço você falar, assim, eu lembro de coisas da graduação que eu aprendi. Porque eu aprendi estudando ali na UFOP, coisas que eu sempre aprendo coisas que eu não conhecia. Eu lembro que eu fiz um curso com... você e Thais ministraram um curso para os alunos meus da Unimap, lembra, lá na UFOP? Sobre paleografia. Eu aprendi pra caramba no curso de paleografia. Eu fiquei assim, cara, outro mundo que eu não conhecia, né? Porque na graduação eu fui só estudar os temas de antiga, e vocês foram lá para paleografia. Eu aprendi latim. Eles aprenderam um outro português, né? Então, eu acabo aprendendo sempre bastante. E agora, tipo, cara, você me lembrou até de uma aula que eu tive, velho, que eu tive uma aula, foi com o Valdei, inclusive, se eu não me engano, acho que foi com o Valdei, que ele trouxe 2 verbetes desse dicionário que você mencionou, que eram, eu acho que é desse dicionário mesmo, que era um verbete história e outro verbete era literatura, que era para a gente, né, ver como que as pessoas daquela época concebiam aquilo, né? O pessoal de teoria usa muito, assim, né? Eu que sou o cara que dissoa o negócio, vou usar para analisar variação ortográfica ao invés de analisar significado propriamente dito. O verbete é sensacional, porque ele traz, assim, né, a história é dividida em 2 tempos. Tempos obscuros e os tempos mais claros, que a gente conhece, né? Os tempos obscuros a gente não pode confiar em nenhuma fonte que não seja a Bíblia.
Depois da época moderna, aí a gente já pode confiar na galera, né? E assim, cara, e diz muito sobre, cara, assim, pensamento histórico, pá, assim, o Verbete é sensacional. Eu gostei muito do forno que você citou, né? Por isso que eu lembrei disso. Assim. É muito doido, né, velho? Tipo, uma construção de barra e pedra. Os caras não pensam isso hoje, né? Para eles forno é um fogão ali, de boa. E o fogão que não tem o nome nada original, né? O fogão é igual a geladeira, né? Algo nada original. Então, assim, poxa, que legal, obrigado aí pela palestra. Eu acho que quem vai assistir depois, quem assistiu, inclusive vai ter muito material aí para trabalhar com os alunos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Então é isso aí, gente. Mês que vem a gente volta com mais uma história em diagnóstico. Não serei eu, nós teremos, acho que é o Leon, o próximo organizador, mas sempre dentro desse mote, né? O que é? Vamos tentar responder aí mais uma pergunta para vocês no mês que vem. Quem gostou da live do Pedrão, entendam que tem mais lives sobre esse tema, né? Tem o que é anticomunismo, o que é religião afro-brasileira, né? Então tem alguns temas que são muito importantes para a gente entender o debate atual e também legal para a gente olhar para esses documentos aos olhos dos historiadores, né? Não é aos olhos do confronto histórico, né, Pedrão? Que você bem disse, né? Não é só simplesmente interpretar, mas é colocar essa interpretação à prova diante os pares, né? Por isso que a gente passa por bancas, avaliações, e para a gente não sair falando besteira. Se querem ver besteira, assistam Brasil Paralelo. Então é isso aí, gente. Boa noite. Obrigadão. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio.